Salve, salve pessoal! Mais um Pega Essa aqui, nesta noite aqui que você vai assistir. Hoje estamos aqui com o nosso trio. Trio? Trio. Ô louco, qual trio? Wesley, Wanderson e Digão. Ah, entendi. Ou a dupla. Wesley, Wanderson e Digão. E aí pessoal, como vocês estão? A gente está aqui mais uma vez gravando, felizes como sempre, cada vez melhor. Hoje estamos aqui com o nosso amigo Wanderson. E aí Wanderson, como que você está se sentindo aí? Otimamente bem, graças a Deus. Vocês estão aí gostando dos conteúdos? Cadê os comentários lá, hein? Cadê o sininho? Cadê a inscrição de vocês? Né, Wesley? Tem que relembrar isso, porque é isso que traz aí para nós um norte de como estamos. Então vocês aí não deixem aí de comentar e ativar o sininho. E o que temos hoje, Wesley? Hoje uma noite especial, né, Wanderson? Hoje mais do que especial. Temos aqui na nossa noite especial Mara. Muito prazer. O prazer é todo meu, pessoal. Seja bem-vinda, Mara. Seja bem-vinda ao nosso podcast, Mara. Presente aí pro pessoal. Quem é você, moça? Bom, primeiramente quero agradecer o convite. Muito bacana o canal de vocês. Eu sou a Mara. Hoje sou psicóloga clínica e consultora de carreiras. E comecei a trabalhar lá com os meus 16 anos e escolhi psicologia. Psicologia, tudo é psicologia na vida, né, Wesley? Você já passou com psicólogo, Wanderson? Eu já passei com psicólogo. Wanderson, se eu contar pra você que um psicólogo fez muita diferença na minha vida? Ah, é? Bom, mas hoje a gente vai saber um pouco da Mara, né? 16 anos. Pois é. E aí, Mara? Como é? Conte um pouquinho da sua história pra gente, como começou isso, essa psicologia já veio desde quando? Então, eu sempre trabalhei em comunidade, igreja, e eu sempre estava meio que à frente de alguns grupos, né, grupo de jovens e tal. E aí eu comecei a ler um conteúdo, me despertou aí prestar vestibular, né. E na época, condições financeiras bem precárias, né, e meu pai falou, não, você não vai fazer, né, faz alguma coisa em Bragança. E psicologia na época dos primórdios era só em Itatiba, né? E aí foi uma decisão que eu enfrentei meu pai e eu fui morar com minha tia e lá comecei a minha vida de estudante, né? Vendi o almoço para pagar a janta, aquela coisinha. Tive que trancar, tranquei 2 vezes, prestei vestibular de novo, tudo por condições financeiras. E aí, até que no 7º semestre eu consegui o FIES, consegui 70% do FIES, né? E aí eu brinco que no 7º semestre que eu comecei a entender o que era psicologia, porque eu acho que até então eu tava numa dimensão tão grande de sobrevivência, né? E aí foi muito bacana, né, esse final de curso. E aí eu brinco que se hoje eu fizesse a psicologia, eu seria uma outra aluna, né? Olha só. Uma maturidade, né? Muito, muito mais bacana para se fazer um curso superior, né? Mara, quantos anos você tinha quando você iniciou a faculdade? 22 anos. Nossa, super nova. E aí a gente pensa hoje que tem adolescente com 16 anos, 17 anos entrando numa faculdade, né? É verdade. É uma carga muito grande para se escolher algo. Mara, e assim, você contou aí que seu pai queria que você fizesse faculdade em Bragança, e depois que você foi, ter uma filha lá fora, lutando por aquilo que era um sonho. E eu fui a primeira das irmãs, né, a enfrentar isso. Então ele não queria mesmo, porque um pouco machista talvez na época, não se como que eu posso dizer, não se estimulava, não se incentivava a estudar, né? Uhum. E foi tudo meio que emburrado, mas depois ele foi entendendo o quanto veio mudando, assim, o quanto acho que a nossa cabeça muda, né?
entrar num curso superior, assim, a gente já se transforma, né? É bem bacana. E aí o que você vive começa a deixar de fazer sentido, né? Você começa a entender que onde você estava começa a ficar pequeno, e aí o mundo, né? Se torna mais difícil todas as decisões, as responsabilidades. E mais prazeroso, né? A gente fala que a gente descobre um universo diferente, né? Exatamente. Sai daquele universo único e começa a descobrir um universo diferente. Exatamente. E o que é a psicologia? Pra mim? Não, assim, pra você e pro leigo ali que tá ouvindo. Porque que assim, é né, você entrar numa universidade com uma oportunidade não tão fácil, como você falou. Sim. E aí seguir nela e no 7º semestre abrir os olhos para uma coisa diferente, como foi isso aí? Acho que a cada vez que eu vivo a psicologia, ela faz mais sentido, tá? Hoje ela faz muito mais sentido para mim, né? O que é psicologia? É alguém que possa te ouvir sem malícia, sem julgamento, sem o certo e errado. É você estar ali para se olhar, para se descobrir, né? E aí tem gente que fala, né? Se for para conversar com alguém, eu converso com meu amigo, né? Só que o amigo tem a história dele, ele vai te ouvir através da história dele, através da vivência dele, né? E o psicólogo ele tem uma preparação de te ouvir sem nenhuma influência, né? Totalmente aberto. E é muito gostoso, assim, a transformação, o quanto a pessoa, quanto mais ela verbaliza, mais ela se transforma. E é muito prazeroso ver isso no dia a dia dentro da clínica. Mara, muitos aqui que estão ouvindo e vendo nós agora tem essa ideia ainda, eu não vou passar um psicólogo é coisa de louco. Tenho certeza que você já esse pré-julgamento, né? Então, ela já deve ter escutado milhões de vezes esse comentário que eu estou fazendo aqui. Sim. E como desmistificar esse negócio de que é necessário? Eu falo hoje em dia que todo mundo deveria passar. Uhum. Como tirar esse preconceito que tem isso desde que acho que quando começou lá. Sim. Como que a gente pode encarar isso e dar opinião lá, não, que é necessário, Sim. que é bom, que é, como você falou, você é imparcial. Sim. Você não tá contando assim, às vezes eu converso com o Wanderson, isso aqui tá dando errado, assim, não, mas eu fiz assim e deu certo. Por conta disso, aquilo, né? Uma visão dele. Sim. Exato. Conte um pouco pra nós aí como uma profissional aí, como que é? É bem desafiador, né? Assim, eu tive atendimentos que a pessoa entrava dentro do carro, porque ninguém podia saber, né? A pessoa ia atrás da casa, que a pessoa nunca contou para a família, fez anos de terapia e nunca contou para a família, né? Porque elas tinham certeza de que a família ia fazer um julgamento e não ia, né, apoiar. Mas eu acho que depois que a pessoa se descobre, depois que a pessoa se liberta, né, da visão do outro, ela se permite, ela fala, né? E é essa questão, né, dos mais velhos, digamos, né? Porque a nova geração, ela tem um psicólogo dentro da escola, né? A nova geração, ela ouve podcasts de psicólogo, ela vê vídeos, né? Mas talvez os nossos pais tenham um pensamento diferente ali de se abrir. Exatamente, porque eles não podiam se abrir, né? Eles não podiam ter sentimentos. Uhum. Então, assim, talvez vocês cresceram com a fala de que vocês não podiam chorar, porque o homem não chora, né? E então, se o homem não chora, ele não pode viver a dor, não pode, porque você não chora só na tristeza, você chora na alegria também, né? Então, se ele não chora, ele não expressa. E se ele não expressa, aquilo vai, né, ficando cada vez mais angustiante. Então, talvez a necessidade fosse muita, né? E as pessoas falam, agora é moda, todo mundo tem um diagnóstico. Não é, né? São diagnósticos atrasados aí, né? São coisas que... Mas eu acho que se a gente fizer um bom trabalho com as pessoas que hoje acreditam, acho que já vale muito a pena, né? Chegar em casa diferente, olhar diferente, já vai ajudar também o mais velho, talvez, a olhar de forma diferente. Então, verdade. Não sei, assim, se
se teria como mostrar para eles que é bom. Não, talvez a vivência de cada um vai fazer com que isso Não tem transforme. regra, né, Mara? Não. Cada pessoa é uma pessoa. Exatamente. Pode ter gerações diferentes, mas o mesmo menino de, sei lá, de 18 anos é diferente desse daqui, o pai é diferente daquele. E principalmente se for homem. Exatamente. Exato. Não é, Mara? Se a gente for falar do homem aqui, a gente fica até meia-noite, com certeza. Né? Tem um documentário que chama O Silêncio do Homem, né? Vocês já viram? Eu ouvi falar. É também. fantástico, assim, e o quanto hoje nós discriminamos homens e cuidamos das mulheres, né? Essa é uma pauta muito deliciosa para se falar, né? Uma próxima aí. E o quanto nós, há uns 100 anos, nós cuidamos das mulheres. E o homem, o que nós fazemos? Nós colocamos na prisão, né? Então a gente não cuida. Por que ele virou estuprador? Por que ele é agressivo? Então assim, a gente não vê a história. A gente só tira foto do fato e julga, né? Então é uma pauta aí mais pra frente pra gente falar. É uma pauta. Olha aí, Wesley. Bom, e relacionando isso que você acabou de falar, Mara, ontem eu escutei um comentário na TV. Ele falou até as bases de dados onde ele tirou, mas eu não marquei. Que ele fala, né, que a maioria hoje em dia dos moradores de rua são homens. E a maioria de brigas, de assassinatos, são de homem contra homens, né? Sim. Isso tem muito a ver com o que você está falando aí. Agora casou uma coisa que eu escutei ontem, é isso que você falou. Não é um homem que não foi escutado, que não foi tratado. Exatamente. Que não pôde chorar. Que não pôde chorar. Né? Eu fui criado um pouco diferente, Mara. Eu fui também criado numa casa cristã, onde minha mãe, assim, não tinha esse negócio de homem e mulher. Minha mãe também é enfermeira e a vida inteira ela tratou bem isso daí. Mas mesmo assim, por exemplo, eu tinha vergonha de lavar o quintal quando os meus amigos estavam subindo. Existe isso, né? E assim, falar que você lavava uma louça. Então essas coisas foram bloqueadas, assim, nem pelos pais, mas por assim, acho que a comunidade fazia isso, né? Sim. E, Mara, voltando a falar da sua profissão. Sim. Vamos voltar um pouco lá na faculdade. E como foi terminar essa faculdade? Foi através de muito choro, de emoção, assim, foi sensacional. Foi muito legal. Uma realização, assim, que acho que eu nunca desisti, sabe? Talvez se eu for falar aqui pra vocês, eu vou me emocionar. Então, Mas isso é bom. Mas muito, muito gostoso, assim, muito gratificante. Mas mesmo formada, eu estou na clínica por volta aí de 4 anos, né? Então eu tenho uma outra história, né, da área organizacional aí, que hoje eu entendo quão diferente um psicólogo faz estando dentro da empresa, né? É muito bonito esse trabalho também. Mas eu acho que hoje eu me encontrei muito na clínica e muito mais nessa orientação aí desses profissionais do que estando lá, do que vivenciando o mundo organizacional. Acho que uma fase que passou, um ciclo que se fechou. E para você encontrar isso, né, assim, você teve outras experiências estruturou esse seu pensamento atual? Ou foi exatamente, nossa, me descobri aqui, eu acho que esse é o caminho que eu curti, assim, que ornou? Como foi isso? Então, assim, eu trabalhei 11 anos na área organizacional, e aí entre esses 11 anos teve 2 multinacionais, né? E aí o meu foco era muito voltado para recrutamento e seleção, né? Buscar pessoas no mercado, né? E preencher vagas. É um trabalho muito bonito e ao mesmo tempo desgastante, né? Por que eu falo isso? Né? E aí eu vou desvendar talvez algo assim que todo mundo vai me criticar. Hoje não é o profissional que corre atrás do emprego, é a empresa que pede, pelo amor de Deus, para algum profissional, né, aparecer e dar certo. Você está no cargo de gestão aí, você sabe. É a realidade. É isso aí. Né? Realidade. Vocês sabem verdade. o desafio. Então, e esse trabalho do psicólogo organizacional, ele tem que encaixar a pessoa, né, com um perfil que aceite o perfil da empresa, né, aceite o ambiente, o perfil do ambiente de trabalho, porque a empresa é uma coisa, o setor é outro, né? Então você tem que encaixar muitas coisas e é muita responsabilidade, né? Porque a empresa
esse profissional tem que ser bom para a empresa, ele tem que entregar resultados, né? E ao mesmo tempo, essa empresa tem que ser bom para esse profissional, porque ele leva para casa, porque ele vive uma muito troca mais. Então, quantas coisas têm que se unir, né? E as pessoas falam, porque eu fiz entrevista e eu só sou, né? E eu não tô sendo aprovado. Então, precisa se encaixar muitas coisas, né? Hoje a gente vive, talvez, num mundo de desespero que a gente pode ser que aprove alguém porque precisa para ontem uma mão de obra, né? E vai se descobrir depois o quanto doloroso está sendo para essa pessoa e para essa empresa, né? Mas é uma responsabilidade muito grande aí de um profissional da área de seleção. Eu faço parte desses recrutamentos de profissionais. O Wanderson já fez muito também, se eu lembro que o Wanderson fazia também. E o que você falou realmente hoje em dia é um processo assim que às vezes é muito rápido pelo tempo e o que você precisa do profissional. Pela urgência, né, da necessidade. Igual na minha área, a gente vai cuidar de vida. E não é todo mundo que tem a vocação para cuidar de vidas. Exatamente. Igualzinho você está falando, multinacionais. Existe toda uma regra, um protocolo para seguir. Não é todo mundo que está preparado para aquilo. Sim. E como era você na hora de entrevistar? Porque a gente vê assim que tem aqueles testes, né, Wanderson? Tem uns testes lá loucos, que né? eu vejo que a gente participa desses testes. Mas assim, a gente sempre fica perguntando, mas esses testes vão levar ao quê? E assim, tem uma lógica, tem um porquê. Conte para nós um pouco disso. Eu vou contar um case, né? Opa. Eu precisava muito fechar uma vaga uma vez, né? E aí encontrei o candidato e eu precisava vender aquela vaga para aquele candidato. E passou 4 meses, esse candidato arrumou outro emprego e ele fez questão de ir no RH, apontar o dedo para minha cara e falar: você mentiu para mim. Nossa. Você falou que aqui era assim, assim, assim. Só que eu também era nova na empresa, eu tinha uns 5 meses. E eu acreditava naquilo que eu estava falando, né? E ele não estava errado, porque eu floreei, porque eu precisava dele, né? Só que ao mesmo tempo o desespero de fechar a vaga fez com que eu, né, criasse um atrito aí, tanto ele quanto da empresa. E aí a partir daquele dia eu falei: chega. Então a partir de agora eu só vou falar a verdade. E aí sentava o candidato na minha frente e eu falava: olha, a empresa é assim, tem um nome muito forte no mercado, mas é assim, 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 né? Talvez você precise ficar após o horário várias vezes na semana. Então eu comecei a trazer realidades ali que realmente só ficava, a pessoa só aceitava se fizesse sentido aquilo para ela, né? E eu acho que começou a fazer muita diferença, porque daí começou-se a criar um time, começou-se a fazer sentido as pessoas dentro da empresa, porque antes eu só fechava vaga. Legal. Né? Mas quanto tempo eu só fechei vaga? E essa troca, né, que você acabou de falar, assim, eu não sei como é esse setor, por exemplo, vamos dizer que você seja uma recrutadora, mas ela vai para o setor do Wesley. Qual que é a realidade que você tem do setor dele? Sim. Qual a vivência que você tem? O que o Wesley te passou de informações pertinentes que possam contribuir para uma pessoa ideal? Não é? Sim. Porque você pode, né, a gente já participou e já viu isso, né, das ferramentas que vocês utilizam, testes psicológicos, tem umas coisas lá que você vai escrevendo, sem questões, você vai lá, chega a hora que você dá uma viada no rosto, você fala: meu Deus do céu, onde eu tô? Na 57, aí você vai riscando. Isso são estratégias, acredito eu, para você ter um norte da onde essa pessoa. Mas eu acho que essa ideia de você ser transparente, né? E isso é difícil, não é toda empresa que preconiza eu isso. Acho que foi uma percepção através dessa pessoa que me despertou. Que te deu Exatamente. Você teve mais resultado também daí, né? Com certeza. Tive menos rotatividade, então que legal. Tudo foi muito mais produtivo, né? E quando você fala que cada gestor tem o seu perfil, o que eu também comecei a fazer? Eu fazia entrevista junto com o gestor, porque eu avaliava uma coisa e o gestor avaliava outra. Então, teve uma hora que a gente tinha tanta sincronia como gestor e RH, que ele começou a ter percepções que eu tinha e eu entender a necessidade dele. Né? Então, são coisas assim... E quando a gente fala de testes psicológicos... Por exemplo, o TI,
né? É uma área que precisa de muita atenção, vamos supor, né? Então, qual que é a necessidade? Às vezes a gente encontra uma boa pessoa que não tem uma atenção tão concentrada. Então eu vou lá e eu aplico um teste específico para dar qual o resultado da atenção concentrada daquela pessoa, né? Engenheiros, precisa de atenção, precisa de raciocínio lógico, raciocínio numérico, raciocínio abstrato. Então, assim, são coisas que a gente vai encaixando conforme, né, estagiário. O estagiário precisa ser atento também, porque ele vai trabalhar com questões mais burocráticas. Sim. Então, são testes mais apropriados para isso. Então, é uma ferramenta que me dá mais uma informação para que a gente possa fechar esse pacotinho aí, né? De uma contratação. Sim. Mara, isso daí é uma coisa minha, posso estar super aqui julgando. E essa nova geração, que é o mundo digital, trabalhar na casa, que veio aí agora, essa nova geração, como que fazer a seleção dessa nova geração? Como se atualizar numa nova geração, né, Wesley? É bem desafiador. Eu digo pra você que talvez eu peguei algumas gerações, assim. Quando eu comecei, as pessoas que tinham tatuagem era algo de preconceito. Então, olha a minha época aí, né? E hoje, ter tatuagem não significa mais nada, né? Talvez no meu começo significava uma rebeldia, significava... Mas hoje, né? Sim. Se a pessoa tinha o cabelo pintado, as pessoas olhavam, né? Hoje é tudo muito liberto, né? E essa nova geração, eles são muito inteligentes. Muito. Muitos. E e aí que é bacana, né? Por que eu preciso entender o perfil da empresa que eu estou, né? Por exemplo, uma empresa, vamos supor, do ramo automotivo, ela é muito agressiva. Se você não der resultados, né? Você não cabe ali, você é mandado embora. Talvez uma outra empresa de outro ramo, ela é mais morosa, né? Então, se eles te dão um projeto, eles não vão aprovar em menos de 6 meses, vamos supor. Então, eu preciso entender esse perfil da pessoa mais agitada. Se ela for agitada e trabalhar numa empresa mais morosa, ela vai surtar, né? Assim, digamos, não vai dar certo. E essa nova geração, na verdade, assim... Hoje, nós, recrutadores, nós temos que aceitar essa realidade deles, né? E tentar encaixar. Esses são os encaixes, né? E aí, por exemplo, você pega uma pessoa jovem, ela não tem histórico profissional, né? Você vai entender a história de vida, né? E aí são informações muito básicas que fazem toda a diferença para a nossa análise, né? Por exemplo, a vivência da escola. E aí uma outra coisa também. Para você captar informações boas, você tem que deixar a pessoa mais tranquila, mais relaxada possível. Exatamente. Ela tem que ser ela, para eu captar a verdade dela, porque é a verdade que vai estar no dia a dia. Sim. Né? Se eu começo a fazer pergunta, começo a bombardear ela começa a se bloquear, né? Ela entra num estado num personagem e depois ela não se sustenta no dia a dia, né? E aí a pessoa vai falando, você vai entendendo, e aí é onde o jovem, né, você vai captar essas informações, seja ele no grupo de amigos, seja ele, né, na escola e tal. Então é um pouco disso. Eu acho que a empresa tem que abrir um pouco os olhos para essa nova geração, porque senão a gente vai entrar num conflito muito grande. Né? Não vai ter profissional. Não é? Não. Eles são, talvez, se não fizer sentido para eles não vão ficar. Tá? Diferente dos nossos pais que tinham que levar dinheiro para casa e comida para casa. Verdade. Se ele gostava ou não de trabalhar era outra coisa que talvez nunca ninguém vai saber. Né? Nós já somos um pouco diferente, né? A gente sofreu um pouco mais, a gente expressa mais nossas emoções. E o jovem, se ele tiver que ficar fechado numa sala e fizer sentido para ele, ele vai se entregar. Agora, se não fizer sentido para ele, vai ficar 5 minutos e vai embora. Eu vejo muito isso. É um pouco disso. Hoje em dia eu tenho um público muito jovem, mano. Assim, público, pra você ter noção, que eu já carreguei no colo.
Tá. E esse público jovem, eu vejo como gestor da área que eu tenho que aproveitar o máximo da inteligência dele. Assim, hoje em dia é super difícil tirar esse aparelhinho da mão deles. E lá eu preciso de uma atenção equivalente para o cuidado de vidas. Então eu tenho que usar até esse aparelhinho em favor. Sim. Quer pesquisar alguma coisa? Precisa do celular. É muito mais rápido que você abrir um computador. E assim, a gente tem que jogar no time deles. Com certeza. E exatamente o que você falou. Ainda você trabalha com isso, Mara? Com o que você De fala? recrutamento? Eu faço Bem pouco. Bem pouco. Hoje não é algo que brilha tanto nos meus olhos, assim, mas quando eu estou envolvida numa empresa, eu vou na caça aí dessa... A pergunta que eu acabei de fazer para você é por causa de assim, o que eu vejo no serviço do psicólogo que é fantástico. Muitas coisas assim, vou usar que é um bloqueador na nossa vida, são as coisas que a gente viveu lá na infância. Algum trauma da escola, alguma coisa que um professor falou e não ficou bem resolvido. Igualzinho eu já ouvi falar que não existe matéria ruim, né? É que você não se apaixonou por aquilo. Sim. E eu acho que é uma verdade. Eu lembro mesmo, eu tenho um trauma até hoje que eu não consegui resolver ainda, de ler. Tá. Se eu pegar um texto aqui e ler pra vocês, eu vou super mal. Eu já travo, porque eu lembro que eu fui ler um texto que chamava prova. Era uma prova de final de ano que você tinha que ler um ditado, algo assim. E eu gaguejei, a menina tirou o sarro, o professor pulou minha vez. Nossa. Entendi. E eu não consegui destravar ainda isso daí. Vou passar com a Mara, pessoal. É isso que eu ia falar, procura um psicólogo. Eu não consegui destravar isso daí até hoje. Tá. E sei ler, presta atenção, mas parece que vem. Na hora assim, que eu vejo que eu vou errar, vem toda aquela cena. E por que dessa pergunta? Porque assim, os jovens hoje em dia, essa nova geração que a gente tem que confiar neles e ele vai ser o futuro do Brasil, muitos deles não são criados pelos pais. Sim. Porque os pais hoje em dia estão igualzinho nós, trabalhando, procurando levar o sustento para casa, dar o melhor para os filhos. E muitos dos seus clientes você sabe que vem desse faltou o pai, faltou a mãe. E como é isso no dia a dia, essa procura, Mara? Você fala do jovem? Do jovem. Tá. Na clínica, você fala? Na clínica, no mesmo assim, atendendo esse público jovem. Tá. Como que lidar Com essa vivência, com essa estrutura. Não é porque o pai abandonou, a mãe abandonou, que é uma necessidade. Sim. Mas aí, a gente brinca que se o pai der 15 minutos de atenção bem dada para o filho, ele vai suprir as outras 23 horas e 45 minutos que ele não conseguiu, tá? Entendi. Seja sentar no chão e jogar um dominó, seja sentar no chão e fazer cócega, sei lá. Porque se a gente pensar, a gente lembra de poucas coisas da infância, né? Poucas coisas. Momento, né? Mas são flashes que marcaram, né? Então, e aí hoje, talvez está naturalizando-se, né? Essa falta da presença do pai e da mãe, né? Tem gente que não tem nem noção quem é o pai realmente, né? Essa estrutura, ela não é mais verdadeira, né? Tem estrutura de pai e mãe dentro de casa. Mas, por exemplo, eu tive eu não estou contando o caso, tá, gente? Eu só vou citar aqui. 2 pais que, né, trabalhavam, estavam presentes em casa, mas quando estavam em casa brigavam muito, tá? Então esse filho se recolhia no quarto e era mais prazeroso para ele se mutilar, pegar uma faca e começar a se cortar, para não ouvir os gritos dos pais. Então, se talvez esses pais tivessem 15 minutos só em casa e dando atenção para esse filho, a história de vida dele seria outra, né? Então, vocês percebem? Sim. Né? Sim. Bem justificado. Então, como é tóxico, talvez, estar ali, mas não estar presente. Né? E a identificação desses pais em enxergar isso é difícil. Já aconteceu de tipo, não sei, né, as estratégias que você usa, mas de mostrar que os culpados são eles mesmos. Assim, não é os culpados, não é? A situação em si levou que eles são, né? Como é isso? Então, no meu caso, eu faço atendimento individual, né? Talvez se fizesse um atendimento familiar,
esses pais teriam a oportunidade de ter esse conhecimento, né? Mas quando a gente atende a pessoa que traz essa demanda, na verdade, o que você vai trabalhar com ela? O quanto agora ela é responsável pela vida dela e que a partir daí o quanto que ela vai se perdoar, o quanto que ela vai começar a olhar através de outros olhos. Então é um trabalho que se faz, né, para que isso não se torne mais um sofrimento, né? É mais fácil, Wanderson, quando você atende a criança, né? A criança, as pessoas que atendem crianças, vamos supor aqui, talvez eu esteja chutando muito alto, mas 70% a responsabilidade daquilo estar acontecendo é dos pais, né? E aí você chama esses pais, você conversa, você orienta, né? E é claro que vai ter pais que não vão aceitar, né? Então, e aí, quantas pessoas nem chegam a ir numa clínica, numa terapia para trabalhar essa questão, né? Quantas pessoas levam essa corrente do passado para o resto da vida, né? Então, a nossa vida é uma consequência de tudo que a gente vive, né? De tudo que a gente vive. E aí, hoje, a maior doença ocupacional é a depressão e a ansiedade, né? Mas aí de muita coisa que nós vivemos, né? E por que aparece mais? Porque hoje nós vivemos talvez mais os nossos sentimentos, né? E antes não se tinha, né? Mara, esse assunto que você está falando é muito interessante. E a gente sabe que é um dos lemas da sua profissão não contar casos e nem contar o que já passou lá, que deve ser milhões de histórias. E pensando aqui, como fica tudo isso na cabeça da Mara? Como a Mara trabalha como organizar as coisas boas e ruins, não é? Como que é? Você parece assim, plena, super calma. Tem um protocolo, você aprende isso, né? Como que é isso? Isso é aprendido, né? Por isso são 5 anos de formação, né? Eu tinha aula de segunda a sábado, né? Hoje já se modificou muito, mas a gente aprende que a história do outro, né? Então, dentro do consultório, dentro da clínica, dentro da sessão, eu sou empática com o outro. E ter empatia é diferente de eu me entregar para o outro, né? Quando eu me entrego, eu adoeço junto, né? Quando eu tenho empatia, eu entendo sua dor, né? E aí eu vou te dar suporte para que ela amenize, mas não que eu vou me envolver com sua dor, né? Então, assim, a gente faz diversos... E aí eu falo com tanto orgulho da minha profissão, né? Que às vezes eu faço vários atendimentos durante o dia e eu chego em casa e eu tô super leve. Olha né? só. É o contrário, né? E talvez quando eu vivia na área organizacional, eu chegava em casa e estava, né? Essa pessoa plena aqui, ela não existia. Exatamente. Deve ser bem parecida com a nossa, né? Porque assim, depois de muito tempo a gente foi aprender a lidar com a morte. Depois de muito tempo saber que muitas das coisas dos pacientes, os problemas do paciente, a gente não ia conseguir solucionar e a gente ia fazer de tudo aquilo na hora. A gente não tem controle sobre o outro. Não tem. Mara, falando em controle sobre do outro, né? Ou de si próprio. Um adulto. Eu vou dar um exemplo meu aqui que eu posso falar. As coisas que não estão resolvidas comigo e que se tornam ansiedade, as coisas, a responsabilidade é minha? Sim. Pronto, mas já era isso que você queria ouvir. Sim. E aí, assim, não tem fórmula mágica, né? O Wanderson pode ter vivido as mesmas coisas e para ele ter sido diferente, né? Pode ser que ele nem lembre, mas você doeu muito, né? Então, o quanto que a gente trabalha o indivíduo, por isso que não tem receita, né? Não tem um livro de autoajuda que você lê e que te salve, né? A gente vai trabalhar o porquê que dói tanto, né? O que dor é essa? Que sentimento te gera? Então, assim, são coisas que você vai... Entra em você mesmo, assim, sabe? É responsabilidade sua. Era isso que você esperava, Wesley? Sim, era exatamente aqui para todo mundo ver, era isso mesmo? É exatamente isso. E é o que eu falo pra você, ainda de todos, só esse aí que eu acabei de contar pra vocês aqui, que não saiu ainda. Acho que eu vou ter que contar pra professora e conversar com ela. Por favor, me dá uma chance. Mas assim, é o único ainda que eu não consegui trabalhar, mas o restante eu vi que é eu tirar. Sim. Eu enxergar, porque a gente às vezes espera assim, né?
chegar em casa e ver tudo aquilo lindo. E na visão do outro, tudo lindo não é o mesmo lindo que o seu. E daí eu comecei a entender. Isso demorou. Eu tô com 40 anos de idade e demorou um tempo pra eu descobrir isso. 40 em cada perna, né? E daí demorou um tempo pra eu descobrir que eu que tenho que mudar aqui. Mara, você já deve ter chorado bastante. Bastante. Às Deve vezes eu choro junto com o cliente. Sorrindo bastante também. Qual é o seu público hoje? Hoje eu atendo adulto, idoso. Aí quando eu falo idoso, as pessoas falam sério. É um público muito bacana de se trabalhar. E aí aquele profissional aí que está com dificuldade de se adaptar no mercado de trabalho. Né? Esse ponto interessante. Muito diferente, né? Não é? Diferente mesmo. Aquele profissional que não está mais feliz no que faz, né? Porque lembra que lá atrás, talvez com 17 anos ele escolheu a profissão dele, né? E hoje com 30, 40 já não está fazendo sentido mais, porque talvez nunca fez sentido, né? E é tão gostoso trabalhar e ver as pessoas se libertar, que elas podem se reinventar, que elas podem, né, ter outras opções. E essa identificação, Mara, né? Você falou aí que tem pessoas que podem aí 20 anos fazer o que fazem e falar assim, Mara, me ajude, não é isso que eu quero. Depois de tanto tempo, como é essa identificação? Como esse público chega para você? Desesperado? É uma coisa que você descobre, talvez em várias sessões se traz à tona, olha, eu acho que exatamente não seria o seu caminho esse. Como é isso? Tá. Aí vai ter diversas coisas, né? Tem pessoas que chegam assim no sofrimento muito grande e na verdade o que está causando todo aquele sofrimento é o perfil da empresa, né? Tem pessoas, e aí a gente começa a entender através da angústia o que na verdade faz ela ficar angustiada, né? E aí, por exemplo, você meio que começa a entender o perfil dessa pessoa e aí a gente tem teste para também identificar isso, um teste profissional. E aí você vê, por exemplo, o trabalho da pessoa exige que ela seja influente com pessoas, né? Mas a pessoa, na verdade, ela é muito conforme, é uma pessoa que gosta de executar tarefas rotineiras, que o ambiente de trabalho dela não pode ter mudanças bruscas, né? E quando você trabalha com pessoas, são eventos, né? A cada segundo é algo diferente que você não tem controle. Então são sofrimentos, né? Porque você está num ambiente que não favorece ao seu perfil. Então, daí a gente vai trabalhando e vai traçando quais profissões, quais áreas, né? Porque eu posso ter a formação de psicólogo e trabalhar no meio de engenheiros, né? Não é minha formação que modifica, né? Mas quais áreas, o que eu posso fazer para trabalhar mais dentro do meu perfil? E é isso que a gente traça, é isso que a gente orienta esse profissional. E esse profissional, quando chega para você, né, e fala assim, né, eu não tenho essa abertura, porque não sei se são todas as empresas ou grande parte delas, que algumas comunicação, principalmente com o seu gestor, é bem difícil. Sim. Ela é uma hierarquia, vamos dizer assim, sólida e blindada dentro de alguns aspectos. É isso e aquilo, pronto. E essa identificação de que esse profissional não é exatamente confortável na atividade que ele está, ele não tem nem a chance de desenvolver isso, nem de falar isso. E isso possivelmente ele deve abrir para você, falando, não, eu odeio fazer o que faço. Ai meu Deus, como que eu chego? Você dá esses toques para a pessoa? Como é isso? Porque deve ser um conflito muito grande para ela não poder falar numa coisa que ela faz isso 8 horas por dia. Como é isso, Mara? Teve uma vez que eu ouvi assim, eu vou trabalhar mais 4 anos. Porque é o tempo que eu preciso para me aposentar, porque eu odeio fazer o que eu faço. E aquele odeio tinha muito ódio. Nossa! E aí, na verdade, eu vou trazer uma outra análise. A cada dia que a gente vive, a gente também tá morrendo. Porque é um dia a menos, certo? E aí eu vou trabalhar mais 4 anos para eu me aposentar.
é como se ele estivesse matando esses 4 anos dele, né? E todos os outros que ele odiou. E aí, quando eu falo que eu trabalho com idoso, é muito comum a gente perceber que o idoso só começa a viver a vida dele, que a pessoa só começa a viver a vida dela, talvez no leito de morte. Porque até então ela viveu pelo outro, né? Viveu pro filho, viveu pro marido. E aí que ela cai em si quem é ela, né? Será que não é muito tarde? Será que eu não posso ser feliz antes desses 4 anos acabar? Né? Interessante. Será que eu não posso ser feliz hoje? Será que essa empresa realmente tem um perfil que me faz feliz? Será que eu não posso começar a olhar para mim? E aí, quando a pessoa começa a olhar para dentro dela, ela começa a se transformar. E aí, ela começa a enxergar outras opções, seja ela fazer gelinho em casa e vender. Talvez vai dar muito mais prazer do que ela estar 4 anos a mais dentro dessa empresa, entende? E acho que quanto mais maduro a gente fica, a gente valoriza outras coisas e não ter talvez o salário lá todo mês na conta, o carro do ano. Talvez você comece a valorizar assim, a coisa nada a ver, né? Não só o financeiro em si, a conquista, o status, o ego, né? Um nome no crachá. Não é? Mara, avalie isso pra mim. Eu escutei assim: se você não gosta do seu emprego, seja o melhor, que aí você vai ser promovido e vai mudar desse emprego. Meu Deus! Acho muito perigoso isso. Perigoso, né? Eu acho que você vai estar tomando uma dose de um veneno fortíssimo a cada dia, né? Será que não é mais fácil eu mudar do que mudar o processo de alguém, né? Porque mudar o outro já é difícil, mudar uma instituição, né? Quase impossível. Será que não tem uma outra que faça mais sentido para mim? A mudança é clara para todo mundo e o amadurecimento é necessário e eu acho muito bom. Há possibilidade de o jovem lá sonhar de ser uma coisa, fazer uma coisa muito bem e ao longo dessa vida se apaixonar por algo totalmente estranho, diferente. Com certeza. Se descobrir, né? Com certeza. E o se permitir leva muito a isso? Muito, muito. E aí que eu falo que começa a valorizar outras coisas, né? Eu não sei se você é pai, eu sei que o Wanderson é. Wanderson, faz sentido para você a partir do dia que nasce seu primeiro filho, um botão que se aperta e começa algo totalmente novo, né? Você começa a valorizar outras coisas. Não tem mais nada a ver, né? Nada a ver. E eu acho que é um pouco disso. Quando a gente renasce ali, a gente deixa muita coisa para trás. E coisas talvez impostas pela sociedade, né? Porque a gente é muito comparativo, o ser humano é muito comparativo, né? Eu preciso ter tal carro porque, né? Fulano tem, e se eu chegar sem ele, eu vou estar abaixo dele. Mas, poxa, o cara, né? O ciclano tá lá morando no condomínio, eu preciso morar no condomínio também, né? E aí a gente começa a se enforcar com coisas desnecessárias, né? Então, eu acho que é renascer, sabe? Eu adoro o programa Masterchef, não sei se eu posso fazer. Pode, opa, se quiser patrocinar a gente. Quantas pessoas... Temos aqui um bolinho feito pelo Digão, né? Vamos mostrar. Sério? E com muito tempero. Eu acho fantástica a história de vida das pessoas, né? Sei lá, o cara... Teve um último episódio aí que a menina era engenheira e, né, engenheira, acho que civil, e ela se descobriu na cozinha. E o que é cozinhar, né? É se entregar. Fala sério, Digão, depois eu vou experimentar o seu bolinho. É você que fez? Ele que fez, né? É mentira, não fez nada. Não, eu tô brincando, mas a gente poder se entregar para alguma coisa, né? Eu acho assim que o que você falou aqui, quando a gente para de pensar no que o outro vai achar, a vida começa a mudar. E pode ter certeza que quando você mudar de vida,
principalmente quando radical, assim, o outro fala, nossa, que louco. Sim. Vamos contar a história aí, né? que é recente essa história, infelizmente ele morreu, mas ele largou tudo, um Fusca e um cachorro pra viver o mundo. Pois é. Cara, que vontade de fazer isso. É. Mas ele parou de pensar no que os outros pensavam dele, o que achava e foi viver a vida foi dele. Viver a vida né? dele. Não sei se morreu feliz ou não, mas tenho quase certeza que sim. Conheço muita coisa com Fusca. Sim. Com certeza. Você tem noção do quanto que ele começou a ser ele? A Muito. partir daí? Muito. Você viu que o banho já não era algo tão importante pra ele. Roupa. No banho, gente. E roupa. Sim. Tá vendo? A roupa é o que ele tinha. A paixão dele era um amor verdadeiro, porque era um cachorro que transmitava um amor pra ele e o cachorro dele era tudo, tanto que morreu junto com ele. Sim. Ele foi Fusca. Fusca, ele conheceu o mundo de Fusca. Uma potência de carro, mas algo não mais valorizado. Exatamente. Né? E aí dar valor a algo que ninguém mais valoriza. Né? Essa sociedade que você precisa ter, né, um carro automático. Que paixão, talvez, esse cara ter um Fusca, né? Trocar a marcha do Fusca. Fazer, não sei se o Fusca faz pegar no morro. Faz. Muito. Talvez a nova geração não saiba o que é isso. É verdade. Mas faz muito. Mas, né, é desmistificar, é quebrar aí. Eu sempre brinco de que nós temos ideias pré-fixadas, né? Lembra da manga com leite? Nossa vida, e mata, hein? Impossível. Mata, Você desvirou o chinelo? Quantas pessoas foram parar no hospital porque tomou manga com leite? Nenhuma. Nenhuma, Mãe, eu ficava esperando 1 hora pra entrar na piscina. Exatamente. Não pode tomar banho depois de comer, porque senão morre no banheiro. Depois da macarronada, né? Pensamentos pré-fixados que nos paralisaram por muito tempo. Né? Quantos de nós temos pensamentos pré-fixados dentro de casa? Né? Talvez se a gente for na história da manga com leite, era para os escravos talvez não roubar a manga, não tomar o leite, eu não sei. Caro, né? Muito caro. Mas por muito tempo a gente acreditou nisso. Né? E será que não tem coisas ditas através do pensamento de alguém que eu deixo de vivenciar porque eu acredito que não vai fazer bem? Né? E aí que eu trabalho na clínica, não existe certo e errado, né? Será que essas coisas que eu penso realmente vai me fazer mal? Né? E aí quando a pessoa começa a vivenciar o que ela achava totalmente absurdo, começa ela renasce, a fazer sentido pra vida dela, então é bem bacana. Imagina, é legal que ela fala que deu olho também, né? Ela apaixonada pela profissão. Brilho, coisa linda de ver, né? Você vê que é apaixonada pela profissão mesmo. Mas assim, Mara, hoje em dia, né, tirando a nova geração ou incluindo, né, o pai e a mãe, ele traz uma educação para o filho, talvez como ele teve, isso, aquilo. E hoje, quando você tem, assim, por exemplo, um jovem na sua clínica dizendo, olha isso, ou meu pai, minha mãe me trouxe isso, exatamente esse exemplo que você falou de algumas coisas já prefixadas e tal. O quanto você já identificou, talvez independente de ser jovem ou mais com idade, meu Deus do céu, quanto tempo essa pessoa, quando ela se descobre, fala, como eu perdi 30 anos da minha vida acreditando que isso era o certo e o errado. Nossa, isso, eu imagino que deve ser assim, maravilhoso para você, não digo despertar isso, é abrir essa portinha e falar assim, olha esse caminho aqui, ó. Como é isso para você, para o seu cliente, né? Essa descoberta e dizendo assim, puxa vida, porque hoje, queira ou não, eu falo pelo meu filho, poxa, tá tossindo, poxa, né, Luca? Olha a meia, não sei o que, nossa, não, escovou o dente aí, olha lá, não sei o que. Eu não falo do saco, mulher do homem do saco, nada disso. Mas tem umas coisas que, queira ou não, você olha e fala, Luca, já sai correndo pegar o chinelo. Então são coisas que coisa que eu vivi também, que meu pai me falava isso também, olha isso, filho, olha que eu vou tirar aqui, na época, nossa, olha que eu tiro isso aqui da cintura, você vai ver, moleque, eu reio suas costas. Eu nunca apanhei, meu pai só olhava. Não,
mas do pai era um estilo pronto, olhar. já dava uma tacardia na gente, né? E essa identificação sua e essas estratégias suas de tentar descobrir isso, não tem receita. É de acordo com a abertura da pessoa. E aí entra os seus choros também. É assim que você diz que chora. Choro. Não, tem casos que eu choro. Porque se eu tô vivendo uma emoção ali, eu tenho que expressar. Compartilhar, né? Talvez algumas abordagens da psicologia eu não possa, né? Eu tenho que ficar lá, na faculdade a gente aprende, tem que ficar com a cara de alface, né? Que cara alface tem, eu não sei. Nenhuma. Né? Nenhuma. Depende, a lisa ou a crespa, né? Exatamente. Então, a gente se emociona sim com muita história, né? E quando você vê uma evolução, a gente chama de salário emocional. Eu tenho o meu salário emocional nesse momento, sabe? E aí, você falando do seu filho, eu vou contar um episódio do meu, que ele tem um abajur no quarto. Só que toda vez antes de dormir, o que ele queria? Acender o abajur. E eu queria que ele dormisse, né? Uma vez, ele tem 6 anos, uma vez ele falou assim: ô mãe, por que você não joga no lixo isso daqui, já que eu não posso acender? Foi feito pra isso. Exatamente! Aí meu marido falou: nossa, agora a mamãe ficou sem palavras. Eu falei: você tem razão, Gui. Vamos começar a acender o abajur a partir de hoje. Gente, olha o que eu... Muito inteligente. É isso. Criança é muito inteligente. O que eu tava barrando? E ele falou sério, né? Olha então joga só. no lixo, não serve pra acender, joga no lixo. E bem racional, né? Com 6 anos. Com 6 anos. Com 6, mas muito, muito bacana, assim. Eu perdi o fio da meada da sua pergunta. Não, é só assim, como identificar, por exemplo, não julgar, mas assim, puxa, 30 anos, agora você se descobriu que não é esse o caminho. O abrir essa porta, não é para você como profissional, para ele como cliente, como paciente, como é isso para você, assim? Eu tive um caso que no final de algumas sessões eu falei pra ele: tá fazendo sentido a terapia pra você? Ele olhou pra mim e falou: Mário, você devolveu a minha vida. Nossa. É como se a partir da terapia ele começasse a viver, né? Só. Porque até então, durante 20 anos, ele ficou fechado dentro de um quarto jogando videogame, né? E não é nada contra videogame, não é isso. Mas o quanto que aquilo era uma fuga para as dores dele, né? E aí, assim, essa dor emocional virou uma dor física, né? Onde ele foi parar no hospital e nada se encontrava, né? E aí que os pais foram perceber que ele não estava bem. E aí o médico falou: eu acho que ele precisa de tratamento psicológico e psiquiátrico, né? E aí, quando essa pessoa começa a vir para a terapia, você percebe o quanto que existia pensamentos pré-fixados. Olha só. Né? O quanto que ela vivia aquilo que as pessoas diziam para ela. E essa pessoa teve uma vivência também com o professor, assim, que... Né? Será que infelizmente, é mesmo que a sua? Mas o quanto a partir daquilo a vida dele modificou e o quanto que foi dolorido a partir daquele episódio, sabe? E aí, Wanderson, depende muito da história, depende do que a pessoa traz, né? E aí você vai mostrando, porque eu brinco bastante assim, todo fato ele não tem uma única versão. Se eu começo a olhar todos os lados, olha quanta coisa eu tenho para enxergar, né? Então, se eu fico dentro de um quarto, olha o quanto que eu me limito. Quanto mais o meu cérebro trabalha, mais ele vive, né? Quanto mais eu limito ele, mais ele adoece, né? Então, é tudo através de palavras, tá? E aí o silêncio dentro da clínica também fala, tá? E é muito legal, assim, o quanto que você devolve algo pro paciente, pro cliente, e aí no silêncio depois ele volta e traz uma análise, traz um despertar assim gigantesco. Então não tem receita, não tem, é estar lá e se entregar para aquilo, acho que é muito isso. Sim. Você falou, Mara, que a gente se apega em algo, né? Como você falou aí, se apega no videogame ou no quarto fechado.
E escutando aqui você falar, a gente vê assim que esse se apegar é um automático do nosso corpo, né? Sim, uma defesa, né? O corpo não leva essa defesa da liberação. Porque assim, às vezes demora muito tempo para procurar um profissional como você. Então o corpo ele não tem essa necessidade, ele começa a procurar objeto, um quarto, ou como você falou, mutilar, mas ele não procura assim, existe um profissional lá que pode te ajudar. Sim. E quando tem esse contato, como você falou aí, deve ser nascer de novo. Exatamente. Para o paciente é nascer de novo. Por exemplo, nossa, eu tenho chance. Uhum. Igual a pergunta que o Wanderson fez aqui, depois de 30 anos, vamos por aí, eu tenho 20 anos e descubro que, caramba, tem algo. Cara, vamos comprar uma Kombi e viajando na Kombi, eu com a minha esposa. Eu sei que vai ser titulado. Nossa, o Wesley largou tudo. Fazia podcast com o Wanderson, largou tudo para viajar com um louco. Sim. Como ele vai viver agora, sem salário? Mas a loucura também, eu acho que não tem esse negócio de loucura. Sim. Você falou, não tem o certo e errado, né, Mara? Exatamente. E eu acho assim, se existe uma mensagem aqui passar, as pessoas têm que se amar mais. Com certeza. Tem que se conhecer Muito. mais. Quanto mais eu me conheço, mais eu me amo, né? E quando eu falo, e quando você fala em se conhecer, seja casado, seja morando com os pais, é se conhecer. Exatamente. Não é ter a referência do marido, não somente, né, como via de regra, é meu marido, não preciso, meu pai, minha mãe, porque eu acho que vai além do respeito, né? Uma coisa é você respeitar os pais, outra coisa é você seguir tudo aquilo que ele te fala, não é, Mara? Exatamente. Eu falo muito isso no consultório. Não é porque é nossos pais que é uma pessoa que tem 100% de razão, que não é uma pessoa tóxica. Quantos de nós temos um pai e uma mãe tóxica dentro de casa, né? Que nos faz sofrer, que nos... Então, a gente... E aí eu brinco, Wanderson, quanto mais eu saio do ambiente que me adoece, do papel de vítima, e olho de cima, mais eu enxergo. Então, se eu for para o 5º andar, eu vou enxergar uma proporção da cidade. Né? Se eu pegar um helicóptero, eu vou chegar a outra. Sim. Você concorda que quanto mais você estiver no ambiente como vítima, você não vai conseguir enxergar nada. É você e você. Exatamente. E aí é onde você se afoga. Né? E pro outro lado, Mara, assim, eu vou até contar um episódio pra você. Eu tava com minha sobrinha levando ela pra praia. E a gente no carro pra passar tempo, né? É longe pra caramba pra ela. E pra gente passar tempo, a gente começou a falar: tia, fala uma fruta. Tio, fala uma fruta. E começou isso, assim, essa brincadeira no carro. E ela falou assim: beterraba, que fruta? Daí eu falei... Eu ia corrigir ela na hora. Eu falei assim: não, por que eu vou traumatizar uma criança, né? Eu falei assim: por que fruta? Porque minha mãe faz suco pra mim. Olha aí. E às vezes a gente é tão ignorante e chato e fala assim: não é fruta. Você errou. Por que tirar isso aí de uma criança? E eu acho que a gente faz muito isso todo dia, Mara. Faz. E né? Como ela acabou de falar do abajur, não é? E a gente não tem o porquê fazer. Eu acho assim, cara, por que a gente não pode ser mais leve com as pessoas? Sim. E ela tem a verdade dela, através da vivência dela, ela tem a verdade dela. E pensa, fez suco, é fruta. Né? Que diferença ia fazer? É claro que mais pra frente ela vai precisar. Sim, a idade que ela precisar. E eu brinco, assim, os adolescentes... Vou devolver pra vocês, na verdade. A partir de que idade vocês lembram de ter vida? Eu vou chutar 13 anos, quando comecei a ajudar meu pai a trabalhar, isso aqui 12 anos. Eu fui mais tarde. Tá. Foi bem mais tarde, que assim, morei sempre com os meus pais. Talvez porque tinha ganho meu primeiro salário. Então, mas eu acho assim que eu fui ver mesmo o que era quando eu saí de Bragança. Tá. Foi sair com 18 para 19 anos que eu fui ver o que era viver. E você quer falar também? Não? Eu começo a lembrar de quem eu sou com relances muito pequenos, né? De uns 7, 8 anos, né? E aí quando a gente fala do adolescente, que muita gente fala o aborrecente, né? Vamos pegar um de 15, 16 anos. Se a gente não lembra, vou colocar uns 8 anos aqui, uma média entre nós, vamos colocar uns 9 anos. Se a gente não lembra da nossa vivência do 0 aos 9 anos, quantos anos de vida, de vivência realmente esse adolescente tem? Então, pouquíssimo. 10, 11, 12... 6 anos. Então, por que a gente
que é uma maturidade dele que ele não tem, né? E quando nós somos crianças, nós vivemos um mundo interior, né? Então o adolescente ele começa a perceber o mundo exterior. E aí ele começa a entrar numa confusão, ele começa a buscar uma tribo que ele mais se identifica. Então, às vezes, ele começa a pintar o cabelo, ele começa a se vestir de preto, ele começa a tentar identificar algo que faz bem pra ele. E aí, o que a gente faz? A gente critica, a gente bate, né? A gente quer que ele tenha uma visão. Então, assim... Muito verdade. Entende a importância de entender a fase do ser humano, de respeitar o ser humano? E aí a gente fala assim, porque quando eu tinha essa idade eu já trabalhava. É assim mesmo. Para, né? A regra não é pra todos. Não. Então, tem muita coisa aí que nós como ser humano precisamos evoluir, né? Pois é, e assim, como a informação é importante. Nossa, é demais. E principalmente eu vejo assim, eu não sou pai, mas eu entendo que é assim, entendo e imagino lá longe a responsabilidade que é ter todas as fases na sua mão. Deixar a criança ser criança, deixar o adolescente ser adolescente, o jovem ser jovem e o adulto ser adulto. É uma missão que vocês têm aí que entendo que tem que ter a rédea na mão, mas às vezes escapa o animal e foge e você tem que correr atrás. Sim. E aí uma coisa que eu falo muito, eu sou mãe, eu não sou psicóloga dentro de casa, né? Então se tiver acontecendo alguma coisa eu vou buscar a ajuda de outro. Profissional. Sim. E uma coisa importante, perdi o fio da meada. Você disse que é psicóloga. Sim, e aí eu vou falar um pouco do papel do pai e mãe, né? A gente se culpa muito, tá? Não sei, a gente quer acertar, né? Quer fazer o melhor sempre. Só que a gente só erra tentando acertar. O pai e mãe que quer ser pai e mãe de verdade só erra tentando acertar. Então a gente tem que se perdoar um pouco também, né? Se está acontecendo algo com o filho, é só eu remanejar ali, é só eu pegar o fio da meada de novo e dar continuidade, né? Nunca é tarde para parar e rever. Sim. Mas acho que a gente se cobra muito como pai e mãe. Se cobra então mesmo. A gente tem que dar uma aliviada aí. Muito importante. Mara, eu sei que você deve ter bastante cliente, mas se precisar, se o pessoal que está ouvindo você, escutando você, vendo você, se precisar de uma Mara aí, como procurar você? Hoje eu tenho uma clínica junto com uma sócia, né? Então, e aí a gente tem mais uma pessoa que subloca a sala comigo. Então, hoje tem a Vivian, que atende criança e adulto, a Débora, que atende adolescente e adulto, e a Mara, que atende adulto e idoso. E onde é essa clínica? Como achar? Tá. Hoje nós estamos ali no condomínio empresarial Jaguari, para cima do Habib's, ali para quem é de Bragança. Pode me mandar mensagem pelo WhatsApp, não sei se depois vocês querem. Vamos colocar na descrição, tá. Pode deixar. E também nas redes sociais, mais voltado para orientação de carreira, eu tenho LinkedIn, né, que é uma ferramenta só para profissionais. E pessoal e profissional também, dentro da clínica eu tenho meu Instagram. Tá que bom? legal. A gente vai deixar toda a descrição aqui do vídeo. Vamos e para você que está assistindo aí e gostou aí do nosso assunto, que, como eu falo sempre, eu vou ser o que mais ganho aqui. A gente sai aqui com as experiências que a gente já quer sair daqui e já aplicar na nossa vida. É verdade. Mas curte nosso canal, comenta aí, dá o like pra gente, para ser bem relevante para o nosso canal. Curte também aí o Instagram da Mara, vamos deixar o endereço e o contato dela aqui para quem está precisando aí. É muito gostoso, ela leva a gente para um outro mundo. Parece que a gente não está aqui trancado. Dá para fazer várias partes, não é, Wesley? Nossa, demais. Sensacional. Wanderson, e aí? Mara, assim, só agradecimento mesmo de ter essa oportunidade de você compartilhar um pouquinho da sua história, um pouquinho da vivência da sua profissão para aqueles que estão assistindo a gente. Quantos e quantos falaram assim, é verdade, Mara! E vão comentar lá, é verdade. Então mande lá os comentários pra gente, a gente replica depois pra Mara. A Mara vai ter o acesso ao vídeo também, não é, Wesley? Sim. E assim, só agradecer, Mara, muito grato mesmo de você participar. Se quiser deixar um recado pro público, fique à vontade também. Vou.
Obrigada pelo convite mais uma vez, foi muito gostoso. O prazer é nosso. Bate-papo. É gostoso. Aqui os salgados do Digão ficou pro segundo momento, né, Digão? Depois a gente vai comer o salgadinho aqui. Eu acho que hoje eu falo com um brilho nos olhos, porque o momento da minha vida eu me observei, eu, né, olhei um pouco para dentro de mim, né? Talvez se fosse a Mara um pouco antes, ia falar de algo que não brilhasse tanto os meus olhos, né? E eu acho que a vida profissional, voltando um pouco na questão profissional, né? É possível a gente fazer algo que brilha, né? E aí, sabe aquela frase clichê que daí você não trabalha, né? Quando você faz algo que você gosta, você não trabalha. Essa sensação que hoje eu tenho, né? Então, se o seu desejo é fazer um artesanato, você vai ganhar dinheiro com isso, porque aquele dinheiro vai ser o suficiente para você. Legal. Né? Se for para ser, sei lá, cuidar de ter uma baia de cavalo, né? Às vezes é prazeroso, é muito. O animal nos trata muito, né? Você vai ganhar dinheiro, porque aquele dinheiro vai ser o suficiente para você. Você vai ficar feliz com qualquer que entrar. Então, acho que é um pouco disso, a gente desmistificar muita coisa, né? Salário no final do mês não significa sucesso, né? Sucesso significa o que a gente sente, aqui a paz que a gente tem ao fazer, né, qualquer evento que seja da nossa vida. Acho que é um pouco disso. Legal. É isso aí, Vanessa. Muito bom, mais um Wesley. aprendizado. E como diz o nosso podcast, pega essa, pessoal. até mais, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Tudo de bom. Mara, até mais. Obrigada, Até a gente. próxima. Tchau, tchau.